Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Papo Reto Podcast. Começando hoje aqui mais um tempo, aí, mais um bate-papo com vocês, né? Desde já começando, convidando vocês para se inscreverem, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, Papo Reto Podcast. Dá o seu like, comenta, ativa o sininho ali para você receber as notificações, tá bom? Tem o nosso Instagram também. Como é que é o nosso Instagram? É Papo Reto Podcast, né? A gente começando hoje aqui, meu amigo Diego Rezende. Apóstolo, boa noite a todos aí, você que nos acompanha no canal. Satisfação, hein? Não pudemos estar presente no programa anterior. Fiquei sabendo aí que o Caio e os meninos até choraram porque eu não estava aqui. Mas hoje já estamos aqui novamente e toda vez, né, juntamente aqui com o Dr. Manuel e Dr. Manuel, nosso amigo, fazendo aí parte já da mesa do canal podcast. E Apóstolo, mais um ilustre. Mais um ilustre. Mais um entrevistado ilustre hoje. Doutor Manuel, dá o seu boa noite aí, depois a gente vai apresentar o nosso... Todos, é sempre um prazer estar aqui, temos sempre convidados ilustres. Hoje, o professor e vereador Henrique Balseiros. Mais um ilustre. Eu gostaria de agradecer a todos, né, desejar uma boa noite, Apóstolo Júnior, Diego, Dr. Manuel. É um prazer estar aqui nesse bate-papo descontraído, né? Muito significativo e elegante para todos que estão assistindo e com certeza esse canal vai crescer cada vez mais, né? Porque a autoestima que nós vemos aqui, a alegria desse ambiente aqui, de todos que trabalham com muito empenho, é fantástico e com certeza é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês aí, falando de assuntos cotidianos, né, da nossa cidade e desejo só coisas boas a todos aí. Legal, meu amigo. E a nossa equipe técnica aqui, né, que é gigante, cada dia aumentando mais, né? O pessoal aí trabalha direitinho, né? Tem a boquinha livre, aquela coisa... Tem um amendoim. Hoje eu atrasei e não trouxe o salgado, mas na próxima nós vamos trazer para vocês um sarapatelzinho. Sarapatel, aquele Curiel falou lá. Buchada né? de bode. Buchada de Puxada de bode, com pimenta, né? Apóstolo, então, mais uma vez, reforçar para você que nos acompanha, o Papo Reto sempre descontraído, é um bate-papo onde nós trazemos profissionais liberais, autoridades, pessoas relacionadas aí no convívio da nossa cidade e também região. Semana passada eu não estava, tivemos a presença de um deputado estadual, do Rodrigo Moraes, eu acho que isso é bom, né? Teremos outros parlamentares, com certeza, aí, já também teremos aí deputados federais que já estamos convidando para estar aqui para falar um pouquinho sobre, sim, Henrique, o Estado, falar um pouquinho também sobre a questão aí em nível nacional também. Henrique Balseiros é professor de Educação Física por formação e decidiu também entrar aí na vida política da cidade de Salto. Doutor, acho que a gente começa o porquê da educação física, Henrique. Olha, e também sou formado em educação física, então, somos colegas aí de profissão aí. Especialização, médico especializado em educação física pela USP. Olha aí, doutor Manuel. Pronto. Só eu que estou fora dessa vida fitness. E ele está fora da vida fitness, é o que mais leva a sério. Caminha, corre todos os dias. Olha só. Aí. Na realidade, assim, quando eu tinha meus 15 anos, 14 anos, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Acho que toda criança, molecada, né, gosta, né? E aí eu me empenhei, fiz testes, busquei esse objetivo, esse sonho, mas acabou não dando certo no primeiro momento, né, ser jogador. Mas Deus não fechou a porta, né? Eu acho que ele abriu outra porta maior. Aí eu falei, bom, já que eu não consegui ser jogador, né? Habilidade não é lá essas coisas também, é mais sonho também de moleque, tudo, né? Aí eu falei, vamos fazer educação física, né? Porque é uma área que é mais parecida. Você pode trabalhar com esporte, né? Na área de futebol, enfim, né? Aí eu comecei em 2012 na faculdade, eu tinha 17 anos, no CEUNSP. Aliás, excelentes professores lá na faculdade, excepcional a faculdade. E aí comecei a estagiar já na área de esportes, em Dayatuba, fiz estágio na comunidade dependente, estágio em escola, né? Atuei já como professor de educação física em escola particular aqui em Salto. Hoje eu dou aula em academia,
lá da nossa amiga Giovana Martins. Um abraço a Giovana, Estúdio Blue Team, pessoal lá da academia. E é uma área muito bonita, assim, que eu gosto bastante, porque a gente lida não só com a saúde física, né, a parte física da pessoa, mas parte mental, psicológica, social. Então, a educação física, né, doutor, você até consegue falar um pouco melhor, não é só a saúde física do ponto de vista fisiológico, mas também social, garantindo uma integração social daquela pessoa, um acesso à educação de qualidade, à saúde pública de qualidade, à prevenção de doenças. Então, é muito legal e ele abriu portas, né? E aí, hoje, depois de algum tempo na faculdade, eu comecei a passar da aula para as crianças lá na comunidade que eu moro, no bairro São Pedro de São Paulo, né? Para tirar eles da rua, de droga, né? E aí nós unimos a comunidade, isso foi muito legal, um trabalho em conjunto que é possível fazer, mobilizar a sociedade em prol de um bem comum. Transformamos um local abandonado numa área de lazer lá no bairro São Pedro de São Paulo, com apoio depois da prefeitura, vários órgãos que fizeram uma integração, mas a comunidade se uniu e mostrou que é possível fazer o bem unindo as pessoas, né, doutor? Unindo o prol de um bem comum. Hoje o bairro diminuiu o índice de criminalidade, né? Não se vê mais tanta incidência como tinha antes com o tráfico de entorpecentes, drogas, isso é fato. Lá no São Pedro de São Paulo você pode ir, você constata, do lado do antigo restaurante Couto Minas. Então, é algo bonito que ali eu vi que, unindo as pessoas, a gente consegue transformar a sociedade, né? E aí abriu portas para a política, né? Eu sempre fui um pouco revoltado com a política, né, nacional, né? Jovem, assim, aquela revolta, mas eu vi que se as pessoas boas elas começam a adentrar na vida pública, a gente começa a transformar a situação, né? E os bens precisam estar onde tem a escuridão, né, doutor? A luz precisa brilhar onde tem a escuridão. E aí foi que abri portas aí. Hoje, graças ao apoio de toda a comunidade saltense, as pessoas, você que nos assiste, ouvindo as pessoas. Sempre eu falo isso, Diego, sabe? Ouvindo, né? A gente aprende, a gente amadurece. Sem essas dúvida. coisas estão sendo possíveis. E esse trabalho que vocês fazem é excepcional, porque vindo deputados aqui, vindo pessoas, mobilizando a sociedade, a gente consegue construir, né? Com certeza. Que bacana, Henrique. Então, a educação física aí, né, ela acabou que através dos projetos sociais... Isso, abriu portas. Você viu aí que... Porque a política, né, apóstolo, ela é uma ferramenta de transformação. Nós temos dito isso aqui, né? Você hoje, enquanto vereador, propõe leis, né? A função do vereador, além de fiscalizar o prefeito, aprovar o orçamento da cidade, também é a de propor leis, né? E a gente sabe que você tem feito, se eu não me engano, Henrique, me corrija se eu estiver errado, você propôs agora para que as praças da cidade tenham acessibilidade, que tenha acessibilidade, que tenha brinquedos para deficientes, né? Legal. E é legal, né? Porque nós estamos agora, olha que interessante isso, doutor Manuel, nós estamos agora nas Olimpíadas e a gente vê o quanto todo mundo está acompanhando e o quanto o esporte ele também transforma, o quanto o esporte é uma ferramenta de transformação. Terminou as Olimpíadas, Henrique, começa a Paralimpíadas. E aí não é todo mundo já que acompanha, mas tem a Paralimpíadas. E aí esse trabalho que você tem feito de inclusão é muito importante. Eu já queria te parabenizar por esse projeto. Agradeço bastante. Foi um projeto aprovado por unanimidade na Câmara. É um prazer assim a gente falar, porque os vereadores tiveram essa sensibilidade. Hoje a Câmara Municipal de Salto é uma Câmara forte, atuante. Não que as outras não fossem, também são, né? Ou melhor, também foram, né? Mas hoje nós vemos um destaque da capacitação, do engajamento da Câmara Municipal em causas importantes para fazer a diferença na vida das pessoas. E esse projeto, né, ele visa, resumindo, ele dá um comando para o Executivo, para o Poder Público, para a Prefeitura, instalar ao menos um brinquedo adaptado para os cadeirantes nas praças públicas, playgrounds, de locais públicos e também privados. Então, a escola, o playground da escola tem que ter um acesso para cadeirante, né, um brinquedo para o cadeirante conseguir brincar. Eu agradeço aqui mensalmente o engajamento dos pais dos cadeirantes, a comunidade, as inúmeras mensagens, é muito legal. Vamos aguardar os próximos dias aí para o prefeito sancionar essa lei. Eu acredito que ele vai sancionar uma lei tão importante e significativa, né? Teve o parecer jurídico constitucional, porque apesar do custo, você não especificou na lei o tamanho do brinquedo, quantos vão ser, você falou né? Você não aumentou o custo, você não falou a marca, o modelo, o preço, então você deu um comando.
A partir de agora, o Executivo tem que colocar na dotação orçamentária os brinquedos. Então, nós estamos aguardando e vai ser uma alegria muito grande, né? Assim que o prefeito sancionar essa lei, para as famílias, para a comunidade, para toda a população, para as instituições da nossa cidade. E vai virar modelo, né, doutor? Vai virar, sim, com certeza. Isso tem que ser. Todos têm direitos. Todos. Não é porque você é cadeirante ou porque você é deficiente visual que você não tem os seus direitos. Eles têm que ser preservados. Nós temos visto isso com alegria. É uma luta que alguns... não vale a pena. Vale, né? É como nós estávamos falando das Olimpíadas. O pessoal olha e fala, mas só vieram tantas medalhas. Quanto vale uma medalha da fadinha? Quanto ela vai influenciar essas crianças humildes? Muito. Inspiração, né? A inspiração que isso traz. O esporte é fantástico. E dentro dessa inspiração, vereador, claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Você é extremamente jovem. É um indivíduo, então... 27 anos. Pois é, muito extremamente jovem. Como é que foi sair dessa vida com crianças e tal, e de repente se ver dentro de uma Câmara que a gente tem como uma casa de leis, uma casa de adultos? Como é que foi? Foi um choque? Conseguiu entrar bem, no bom sentido? Sim. Na casa, entendi. Desenvolver seu trabalho, como é que está indo? É uma grande pergunta, agradeço, né? E reforço também antes que, de fato, é uma inspiração a questão das Olimpíadas para as pessoas praticarem esportes, né? Não é só o lado competitivo, né? Mas a formação humana de um cidadão crítico, participativo. E o que acontece? Eu sou hoje estou o vereador mais jovem da Câmara Municipal, né? E eu procurei me capacitar, Você é mais aprender. Mais jovem de idade? De idade, Mais 27 anos. Sou mais jovem que o Vinícius. Aliás, um abraço para o Vinícius Saldino, nosso amigo lá da Câmara Municipal. E assim, eu procurei me capacitar, estudar para ter um comportamento adequado com uma casa de leis que nós queremos para o futuro. Então, nós precisamos ser agentes da transformação de um país que a gente quer construir. Então, o que aconteceu? Eu procurei ler a lei orgânica do município, regimento interno da Câmara Municipal, código de ética, estudar, ouvir, aprender com as pessoas que já foram vereadores, não só de Salto, mas outras cidades, entender o papel do legislativo, a importância da imparcialidade, da independência. Antes de ser eleito, você fez tudo isso. Antes de me apresentar como candidato, né? Já na pré-campanha, eu procurei, já que nós queremos, já que eu quero entrar na política, então vamos fazer um trabalho legal, sem pressa, sem ansiedade, mas um trabalho bem feito. Então eu procurei ouvir as pessoas, várias lives foram feitas com diversos profissionais, pessoal da saúde, área do esporte, nutrição, pessoal que trabalha com integração, a pessoa com deficiente também, a Gabriela lá do Santa Cruz, um abraço, a Gabi, né, que a gente chama ela, Gabriela. Então, procurei ouvir as pessoas, me capacitar e apresentar propostas na campanha de acordo com a função do vereador, com indicações, requerimentos, projetos de leis. E, aliás, praticamente tudo que já foi apresentado, em menos de 7 meses nós já estamos cumprindo. Eu falo nós, assim, as pessoas que participaram, né? Eu estou lá, eu faço a mediação, mas... então, as indicações, as sugestões, obviamente que nós vemos que... é claro que não quero entrar em detalhes nesse sentido, mas a atual administração está deixando a desejar em alguns aspectos na questão da execução dessas indicações, mas nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance e cobrando veementemente as medidas necessárias e apresentando soluções, não só batendo, né? Não só criticando, mas sempre construindo ideias, construindo um discurso participativo, ouvindo as pessoas, mostrando a solução, falando, prefeitura, olha, isso aqui poderia ser dessa forma, o que vocês acham, né, de fazer dessa maneira? Assim a gente facilita o executivo. Lamentavelmente, a situação não está sendo executada com rapidez. Tomara e torcemos, vamos fazer força para que essa situação, algumas indicações que nós fazemos, sejam feitas com mais velocidade e eficiência que o cidadão merece. Então, eu estou crescendo bastante, viu? Eu Henrique, ainda sou um jovem aprendendo todos os dias na Câmara. Você acha, assim, que por ser jovem, há uma discriminação, assim? Não, o que acontece, não é discriminação. Às vezes, o que acontece,
A gente... Discriminação que eu digo assim, no sentido do respeito, né, doutor? Não é respeitado como o político cabeça branca? Você acha que tem isso? O que acontece? Eu vejo que, se nós pegarmos essa última eleição aqui em Salto, deu uma renovação com mais pessoas jovens na questão da faixa etária, mas, sobretudo, com novas ideias, com pessoas querendo mudança, transformação, né, na Câmara Municipal. Então, eu vejo que, assim, as pessoas que já estão há mais tempo, não só nesse atual quadro de vereadores na Câmara, mas a gente percebe esse comportamento em outras cidades também. As pessoas que estão mais tempo, não que as pessoas com mais idade sejam menos eficientes que os jovens, mas eles estão se adaptando junto aos jovens. Então é muito comum a gente ver o vereador pedir uma ajuda na questão da tecnologia, Instagram, WhatsApp, como é que faz isso aqui, como que mexe nesse celular aqui, nessa configuração. Então é legal, acho que está reforçando as pessoas, os jovens ensinando os mais velhos algumas questões de tecnologia, uso de rede social, mas também aprendendo a experiência que as pessoas que estão mais tempo na política têm. Uma questão de votação, uma questão de posicionamento, de análise, feeling, percepção do cenário político. Olha, esse prefeito aqui está errando nisso, a sensibilidade. Então, experiência de vida. Né? Eu procuro aprender muito, né? Ouvindo os mais velhos, estudando, me capacitando para crescer cada vez mais. Tem que ter humildade, né? Mas a questão como eu posso dizer, essa discriminação, pessoal subestima, né? Acontece um pouco em algumas pessoas, né? Mas a gente está vendo que conforme o tempo está passando, essa situação vai caindo por terra, né? Porque a produção hoje da Câmara está muito forte. E eu sou um defensor do Legislativo saltense, né? De todos os mandatos, todas as pessoas que já passaram fizeram um trabalho relevante. O Legislativo tem uma função importante na democracia. Então, eu acho que o caminho é esse, aprender, os mais jovens aprender com as pessoas com mais idade, mais experiência e vice-versa com as inovações da tecnologia. Eu acho assim, apóstolo, doutor Manuel, é tão fácil e ao mesmo tempo difícil, porque tem um ditado que diz que a gente tem uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Ele é filósofo, né? Se nós pensarmos que fazer política é escutar das pessoas, porque como que eu chego numa região e eu dito o que eu vou fazer naquela região se eu não conheço, se eu não vivo, se eu não convivo, né? Nada melhor do que escutar a sociedade, escutar a população daquela região, viu? Isso. Eu acho que quando o político ele tem essa humildade, que é o teu perfil, que eu tenho acompanhado e te parabenizo, quando você passa a escutar mais do que querer falar, eu acho que aí fica legal, porque as próprias pessoas acabam trazendo demanda, vereador. E agora, o legal, né, que eu tô vendo também, Henrique, fazer uma política com muita qualidade. No qual sentido? No sentido que sejam questões, as questões de demanda coletiva. Acabar com aquela coisa do cara procurar o vereador para tirar a multa que ele tomou porque ele estava errado, procurar o vereador para querer isso, querer aquilo lá. Mas sim, olha, eu tô te procurando porque a nossa rua aqui tá com a iluminação ruim, chegam os estudantes da faculdade aqui, ó, tal, e a gente precisa iluminar. Aqui a gente não tem coleta de lixo, né? Então, quando a demanda é coletiva, isso é bacana também, com certeza, né? É mais plural, né? Não é singular, não é uma coisa específica. É claro, o cidadão, eu percebo assim, né? Corrija se eu estiver errado, mas eu sinto isso. Que ele quer as coisas simples, as coisas mais... o detalhe. É um fio que passa em frente à casa dele, que está caído, é um poste que está realmente apagado, é uma lombada que falta ali na esquina da casa da pessoa. São coisas simples. Projetos grandiosos, atrair megas empresas, atrair grandes projetos, é relevante, mas o cidadão... Ele, via de regra, as coisas mais simples do cotidiano dele, um ônibus chegar no horário, né, ele conseguir ter o acesso até a faculdade, até o trabalho com rapidez, é o que faz a diferença. E essas demandas nós temos recebendo. E agora a Câmara, como ela já está... ela não limitou, mas é o número de proposituras dos vereadores, ou seja, até um tempo atrás era só 3. Agora, se você quiser escrever, é ilimitado. Então, na última reunião eu mandei 18 indicações, falando
Prefeito, olha, esse buraco aqui, esse poste de iluminação ali, aquela área de lazer. Então, são demandas coletivas e você está no correto. mesmo tempo, você foi eleito, o que é o legislativo? Nada mais é do que a casa do povo, né? É o povo, São quantos votos? Foram 2.142 votos na primeira eleição, né? 2.142 votos para uma primeira eleição. Hoje você representa 120 mil habitantes. Isso, os que votaram e os que não votaram. votaram. Os que votaram não votaram e ponto. Mas assim, é interessante, né, essa votação. Você fala, né, por muita gente. Então, se o prefeito for inteligente, ele não vê isso como uma afronta. Ele vê isso, pô, que legal, o cara tá trabalhando a meu favor. Se ele tá indicando, vamos fazer o que ele tá falando, porque ninguém melhor do que ele que tá vendo, que o povo, né, a voz do povo. Exato. E o meu compromisso com as pessoas é o seguinte: fiz a indicação, não atendeu uma semana, depois eu mando de novo. Então vai ter sessão que vai ter mais de 30 indicações, porque eu vou repetir. E quem é o secretário que tem que ler isso aí? Multiplicar 11 vezes 40 dá 400 indicação para o secretário porque dele. É a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, são várias, né, secretarias. Mas assim, quanto antes a prefeitura acatar o pedido, ou ter uma comunicação. Porque nós percebemos que esse governo é um governo que não se reúne com a Câmara Municipal, não houve nenhuma reunião até o presente momento. Então, é uma crítica construtiva que nós fazemos para o prefeito passar, aí vir até a Câmara Municipal, se reunir com os vereadores em plenário, uma vez por semana, debater as ideias pensando no melhor para Salto, independente se o prefeito gosta de você, se ele não gosta, a gente está lá para trabalhar, né, para ouvir as demandas dos vereadores e representar a população. Então, seria interessante se houver esse diálogo, essa comunicação, para que as demandas do vereador sejam rapidamente esclarecidas. E se não for na hora, que se tenha uma resposta. Olha, vereador, aquelas indicações que vocês mandaram, referente a esse parque linear, referente a esse lugar, o secretário informou, eu vim trazer essa informação, que vai ser feito nesse prazo, viu? Aí a gente evita de mandar 2 vezes, 3 vezes. Então a comunicação, ela precisa ser o foco, não é, doutor? Deixa eu fazer aqui uma pergunta bem sarcástica. Pode fazer. A eleição foi há pouco tempo. Então, teríamos que ter uma memória bem avivada. Mas como eu não consigo vê-lo, quem é o prefeito atual? O prefeito atual da cidade? O prefeito eleito na urna, Esse. É o Laertson Sim Júnior. Né? Ele é o prefeito da cidade de Salto. Né? Agora, se nós formos analisar, né, eu entendo a sua pergunta, porque o sentimento da população... Uma coisa é o prefeito instituído, outra coisa é a pessoa ter o sentimento que esse é o meu prefeito da cidade. Né? Eu acho que é nesse sentido que você perguntou. Por isso é que eu perguntei quem é o prefeito. O sentimento da população em relação a quem representa uma prefeitura municipal é difícil eu falar, porque o engajamento a gente não percebe muita comunicação. Igual eu falei, nunca foi na Câmara, nesse momento todo, fazer uma reunião. 7 meses, vai acabar o ano, ainda não foi na Câmara Municipal. Então é difícil eu ter um retorno, um feedback para você, se a sensação da população vê no Laertson Sim Júnior uma representatividade de um prefeito eleito que está prefeitando a cidade. O saudoso Mário Covas dizia, você vai é meu pai que fala, que o prefeito tem que estar nos bairros, na rua, o dia inteiro na rua. Ele está prefeitando, ou seja, ele está indo na comunidade, ele está vendo foto, conversar com o seu João, com a dona Maria, ir no local que mais precisa de atenção. E nós vemos, pelo menos, as publicações não estão mostrando isso na rede social. Né? A comunicação da prefeitura tem as lives, né? Mas é um pouco distante do olho no olho, aquela questão vendo, observando os problemas de perto. Essa questão de ser recebido, a gente mesmo, né, a gente tem uma representação, que é o Conselho de Pastores hoje, né, e a gente sempre teve essa prática, né, de se reunir com as autoridades, orar, compartilhar algumas coisas, né, outra administração a gente fazia isso todos os meses, né. Eu, sinceramente, eu nem tenho ido mais lá, porque quando você chega lá, tem um representante, não tem ele. Então eu falei, então o dia que ele quiser.
chama a gente vai. Percebe, né, Diego? Então, Você já trabalhando mais com a administração pública, que é importante delegar, não centralizar, mas também tem situações que a gente tem que estar à frente dos problemas, né? E vale a gente lembrar aqui, que nem o Papo Reto até está aberto aqui, a hora que o prefeito quiser estar aqui, vai ser muito bem-vindo, né? Com certeza. Nós temos como princípio, e o apóstolo sempre me fala isso, Diego, a gente sempre respeitou as autoridades constituídas. Para mim, abriu a urna, ganhou, vamos respeitar. Sim. Agora, sim, o que eu entendo? Eu entendo que a pessoa, quando ela chega, ela tem que esquecer de grupo político, de quem é quem, porque o cara também governa para mim. O cara é o prefeito do Diego, do Júnior, do Henrique, de todos nós. Passou a eleição. Passou a eleição. Meu Deus. Você está prefeito da cidade. Como você? Eu não votei em você. Não votei no Henrique Balseiros. Mas hoje você é vereador do município de Salto, é uma autoridade que eu respeito. Respeito, né? Tem um respeito por você e você é vereador e está sobre a cidade. Então, isso é interessante. Representa pessoas, né? Se você vier na comunidade de vida num culto hoje, você é recebido como autoridade. Sim. Como a gente faz. Sim. Isso aqui é o Deixa aqui no Papo Reto. Sim. Senhor Laertson, sim, prefeito de Salto. Não votei no senhor, mas respeito porque o senhor ganhou a eleição. O senhor é meu prefeito também. Com certeza. É prefeito de quem o elegeu e prefeito de quem também não votou. Então, é meu prefeito. E eu quero ter prazer em falar que é meu prefeito, que é atuante. Então, por favor. Com certeza. Exatamente. Quando for para elogiar, nós vamos elogiar. Porque agora tá difícil. Não, lógico. É assim, eu acho que a gente tem prazer em trazer boas notícias, né, para uma população que está desesperada com tantas coisas aí. Então, eu quero poder subir aqui e dar boas notícias, né? Sim. Ótimo. Mas assim, ultimamente tá difícil da gente conseguir. Apóstolo, O que disse, às vezes a gente tem que falar, eu ouvi que a gente tem que falar as palavras miudinhas também, né? É lógico que o prefeito está convidado, é lógico que os secretários estão convidados. Olha, vamos falar sobre obras. Olha, quer vir o secretário aqui? É bem-vindo. Vai enriquecer muito, vai passar muita informação para a cidade. Mas claro. Sim. E falando nisso, um setor que hoje, afora a saúde, que aí nesse momento é principal, tudo bem. Mas me diga como é que está, aos seus olhos de vereador, como está o SAI. O SAI. Isso. Eu vejo o seguinte, agradeço muito a pergunta, né? O SAI, ele está sendo liderado pelo Ernivan, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, né? Um grande advogado aí na cidade. Durante vários anos, ele passou por diversos problemas, né? Administrativos, mas nós percebemos que alguns problemas que foi falado lá na campanha eleitoral, eles ainda estão acontecendo, como vazamento de água, como problemas envolvendo a questão da falta de água, né? Então não é tão simples assim de se resolver e nós estamos percebendo que está faltando um pouco mais de gestão administrativa. Claro, uma gestão pública é demorado, não é igual na iniciativa privada, né? São passos que eles precisam dar. Nós torcemos para que fique melhor, para que fique cada vez mais eficiente o resultado para as pessoas. E, obviamente, que a população também tem um papel importante aí nessa questão da conscientização. Inclusive, eu fiz uma indicação, olha que interessante, para a Secretaria de Educação instalar em todas as escolas, todos os 15 SEMOS, cisternas ecológicas. Aquela cisterna, não sei se você já viu, é legal é uma cisterna, uma caixa d'água, né? Uhum. Que você reutiliza a água da chuva para fins não potáveis. Olha que legal. Então, você lava o pátio da escola, ferramentas, sala de aula, banheiro. E a secretária, ela gostou da ideia. Segundo documentado, já está em processo de instalação em todas as escolas e já nas novas que serão inauguradas vai ter esse sistema, que eu agradeço muito à população que fez essa sugestão. E aí você imagina, doutor, 9.314, se não me falha a memória, alunos da rede municipal de ensino hoje, né, serão impactados com essa situação. Então, a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha de conscientização para que as famílias desses alunos também tomem um banho mais rápido, escove o dente com a torneira fechada, gerando conscientização. Esse é um ponto que eu acredito que o SAI pode também fazer e precisa melhorar nesse sentido. A parte estrutural, burocrática, de equipamentos,
questão da Eta Bela Vista, o desassoreamento do Ribeirão Piraí, a questão da Fazenda Conceição, são questões pontuais que exigem a questão de orçamento, a questão de abrir um processo de licitação, conseguir comprar o material, emendas parlamentares. Aliás, Sim. quero agradecer o Rafa Zimbaldi, nosso deputado estadual aqui de Salto. Conseguimos R$700 mil para infraestrutura relacionada à água. Fico muito feliz. Vai ajudar bastante. Legal, Henrique, que na semana passada, né? Já está tramitando, né? Já está isso é tramitando. importante. Isso é importante. Mas o SAI, na questão estrutural, ele está sendo, eu vejo que o Ernivan está fazendo um trabalho interessante, né? Mas a questão da conscientização e também na eficiência para corrigir problemas que foi prometido na campanha, eles estão vendo que não é tão fácil assim e a população está sofrendo com essas questões aí do racionamento. O que a gente precisa aprender, doutor, só peço desculpa aqui. Claro. Hoje o Papo Reto, você que está entrando agora aí, você que está no canal, nós estamos batendo um papo hoje com o vereador Henrique Balseiros, o Henrique que é professor de Educação Física e também é o vereador mais jovem hoje de Salto, foi eleito aí com 2.140 votos. 42, 2.142 votos. Eu e da namorada. E estamos fazendo um papo hoje sobre a nossa cidade aqui e as questões políticas. Uma coisa que é interessante, você tocou num assunto que, Claro. antigamente, você não tinha uma rede social como você tem hoje. Tá aqui, a rapaziada que está aqui nos bastidores aqui são ninjas em mídias sociais, a gente está aprendendo agora. Mas o que acontece? Então, em campanhas, vamos dizer, vamos um pouquinho, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, vamos há 20 anos atrás. Vamos há 20 anos atrás. Ano 2000. Vamos há 20 anos atrás. Ou vamos há 30, sem Facebook, sem Instagram. Então, você apresentava um plano de governo e você não era cobrado. Como é que você tinha um jornal? Quando tinha o jornal no município escrito, vamos saber quantas tiragens tinha, como esse jornal era conduzido. Hoje não. Hoje o vereador ele propõe um projeto, ele põe na rede social, a cidade está sabendo em segundos, o mundo está sabendo. E aí, o Henrique tocou numa coisa que é interessante. Quando eu venho e falo de um plano de governo, eu preciso lembrar que eu vou ser cobrado. Fica tudo registrado hoje nas redes sociais. E aquilo que eu falo, eu vou ter que fazer ou eu vou ter que ter a humildade de vir e falar assim, olha, eu não fiz porque não deu, porque eu achava que era assim, mas não é. Porque é o que você falou no começo, a gente precisa de humildade. Humildade, exatamente. Quem não tem humildade hoje é difícil ocupar cargo público, porque se você não reconheceu, errei, peraí, vamos consertar aqui, ó. Eu falei que fazia, mas não dá, não é assim. Na iniciativa privada, você fala, né, apóstolo, eu vou comprar uma xícara. Mas na iniciativa, na pública, né? Na vida pública, para eu comprar uma xícara, eu preciso de 3 orçamentos. Não ganha o melhor xícara, ganha menor preço. Não é a melhor xícara que ganha, é o menor preço que ganha. É o preço que vai ditar. E dependendo da secretaria, se eu não me engano, você pode fazer uma compra direta, dependendo hoje da secretaria, até R$17 mil. Com exceção de obras que você tem para engenharia, até 250 mil, uma carta convite. Depois é tudo licitação. E como a gente fala de licitação hoje, nós estamos dizendo que uma licitação ela é aberta para o Brasil todo. O Brasil inteiro. Então, quando eu falo assim, eu venho num plano de governo e falo assim, eu vou fazer, eu preciso tomar cuidado, se de repente eu vou fazer. Porque quando eu chegar lá, não é assim, né? A gente só pode prometer o que tem certeza que vai fazer. Exato. E a forma de comunicar é importante. Você chegar e falar, olha, eu como prefeito, acho muito importante isso ser feito, vou fazer isso, para que essa situação seja... Você apresenta como que vai ser feito aquilo. Você pode expor a ideia que você tem, Isso. mas você não pode afirmar. Categoricamente, se você não tiver certeza, não. Porque se você tem engajamento, sim. Quando em campanha, eu estive numa apresentação do plano de governo do Laertson Sim e do Edmilson. E, ao final, o plano de governo deles, no papel, muito bom. E eu tinha que me ausentar, já tinha avisado e tal, e me permitiram que eu fizesse uma crítica ou alguma coisa a respeito, e eu disse aos dois que o plano de governo deles, no papel, era muito bom, mas que eles não cumpririam, por 2 motivos. Um deles, eles não teriam verba suficiente,
2, eles não teriam tempo suficiente. Então, eu acho, e aí o nosso jovem aqui, às vezes é melhor você apresentar aquilo que você tem certeza que pode ser feito, podem não aprová-lo depois, mas certeza que ele pode ser feito e que tem verba para isso. Porque da mesma forma que a água você consegue aumentá-la consumindo menos, a verba você consegue aumentá-la consumindo-a adequadamente naquilo que é melhor para o povo. Não adianta, não é? Exato. Mas eu mandei fazer aquilo porque eu acho. Achismo não. Converse com o povo. E aí para o nosso jovem. Falando em nosso jovem, aí vem uma pergunta. Claro. Sobre um fato que ocorreu. Nós estivemos em Ubatuba e o Vinícius, o Rafa Zimbaldo, o deputado, e o menino Henrique Balseiros, vereador de Salto, estava lá, com a verba dele, não com verba de pública. Me diga o que é que o vereador foi fazer, por exemplo, em Ubatuba. Ele esteve na Câmara Municipal com o Jorginho, se não me falha a memória. Presidente. Jorginho, um abraço, meu caro. Presidente Jorginho. da Câmara lá de Ubatuba. Grande Jorginho. Jorginho, Isso. tem futuro lá. Tem. Com certeza. Aí, então, o que você foi lá, o que você Objetivo. esperava? Isso. Uma excelente pergunta, agradeço bastante, né? Eu fui para entender as situações que ocorrem positivamente lá, entender as experiências de cidades que estão acertando em alguns assuntos e trazer essas experiências para Salto. Agradeço, inclusive, o convite do Diego, do Rafa Zimbaldi, deputado aí da nossa querida cidade de Salto, e foi uma receptividade imensa, tanto a prefeita, tanto o pessoal da Polícia Militar, os demais secretários. Pudemos fazer um verdadeiro tour ali, né? Uma verdadeira... mergulhamos, de fato, na administração pública de Ubatuba, uma cidade que tem um desenvolvimento muito grande no turismo, no fomento da economia local, e uma situação que me chamou muito a atenção, um projeto muito legal, que inclusive vou estar enviando isso para a Prefeitura, para ver o que eles podem fazer, amadurecer, junto à Secretaria de Ação Social, é a questão do tratamento das pessoas com câncer. Né? Existe uma ONG lá que faz um trabalho muito bonito, com o apoio do poder público local, para dar dignidade às pessoas que realizam tratamento de câncer, com transporte, alimentação, renda. Então, é um trabalho muito bonito que me chamou a atenção, que vamos propor aqui em Salto, apresentando com experiências positivas. Pretendo realizar mais visitas em outras cidades também, ao redor de Salto, para ter essa humildade, em ouvir, aprender, entender o que está certo e apresentar para a Prefeitura. Prefeitura, isso é legal, esse problema eles estão acontecendo lá, fizeram tal coisa para melhorar. Né? Por exemplo, questão do LED, iluminação LED. Muitas cidades já estão substituindo a luz convencional pela luz LED. Por que não a Prefeitura não faz uma parceria com uma empresa da iniciativa privada para conseguir fazer em parceria também com a CPFL a troca dessas luminárias? As luminárias convencionais pela luminária LED. São mais ideias que funcionam em algumas cidades e podem funcionar na cidade de Salto. Lá tivemos uma coisa que aqui é mais difícil, não sei porquê, senhor Laertson, sim. Lá, o vereador foi recebido pelo presidente da Câmara e esteve conversando com a prefeita de Ubatuba. Lá a prefeita acha tempo, ela acha forma de receber, ela acha forma de comunicar o que está fazendo, e estivemos lá com ela. Importante. E valoriza isso, né? É importante. Com certeza. Na realidade, é assim, a impressão que nós temos dessa administração é se o vereador ele vai na prefeitura e procura para agendar uma reunião, ele até consegue agendar um dia. Mas nós não vemos uma receptividade, uma gentileza, uma postura adequada, elegante, partindo do chefe do Executivo saltense, em manter esse diálogo cada vez mais forte com os vereadores. Para você ter uma ideia, eu vi uma possível irregularidade no site no portal da Transparência, adentrei no Ministério Público sobre isso para ele averiguar, né, essa questão envolvendo uma possível irregularidade na prefeitura. O prefeito foi no jornal e falou que eu estou fazendo trampolim político. Imagina, quer dizer que qualquer ação do vereador em querer buscar a lisura numa... Que é a sua função, né? Que é a nossa função de fiscalização, a gente já está querendo fazer trampolim político, está querendo denegrir a imagem. Imagina, eu tenho todo o respeito pelo prefeito, pelo Laerte, e vamos agora aguardar essa questão. Mas nós vemos que o que você falou é a maturidade emocional,
dar um prefeito conversar com os vereadores, independente se tem um posicionamento contrário a um vereador ou outro, não importa, estamos tratando de vidas, estamos tratando de pessoas. Uma cidade que tem um crescimento populacional, como você sabe, de 0,79% ao ano, quase 1% ao ano, a Salto está crescendo. Então, esse constante crescimento, precisamos descentralizar o poder. Ouvindo os vereadores é o primeiro passo. Aliás, trazendo a Câmara perto da Prefeitura. Aliás, o Henrique falou uma coisa hoje que é verdade. Hoje nós fomos visitar o bairro Nair Maria. Andamos em todo o comércio do Nair Maria, andamos no Nair Maria. E como o Salto está crescendo. Já tem no final da Avenida do Nair Maria saindo mais 2 edifícios lá, aonde você anda na cidade, construção. A cidade está crescendo, você pega sentido Buru, sair no bairro, a cidade realmente de Salto, ela está crescendo bastante. Está crescendo em parte territorial e população também. Pessoas que vêm da capital para cá, que querem... Porque muita Salto gente vindo, né? é uma cidade acolhedora. A gente precisa valorizar a autoestima de Salto, eu procuro falar isso. O povo é acolhedor, o povo é bom, o povo é alegre, tem um bom coração. Salto tem essa característica, no meu ponto de vista. Um povo solidário, um povo amigo, um povo carismático. E Salto acolhe as pessoas que vêm para cá. Temos problemas? Claro, problemas sociais, como em qualquer cidade tem. Mas a característica do saltense é ser acolhedor, um povo feliz, um povo alegre, um povo que gosta de trabalhar, um povo esforçado. Então, nós temos que reconhecer as coisas boas de Salto. Uma coisa legal, o apóstolo Dr. Manuel vai relembrar aqui, o Thiago Isola esteve aqui e ele está também, nesse momento, à frente da Associação da Indústria e o Comércio. E a gente estava falando, como o Salto, ela está perto do aeroporto de Viracopos, ela está perto de diversas rodovias que pode ter um crescimento assim fantástico também para a questão do setor da indústria. Né? Então, enquanto vereador aí, a gente vai dar uma deixa aí. Eu acredito que Salto precisa agora também trabalhar um pouco essa questão de polos industriais, né? Porque o empresário ele quer vir para cá e ele quer hoje investir numa cidade que tenha já esses polos preparados, né? Já tem a questão de energia, de água, infraestrutura para que ele venha pôr a empresa dele. Tem uma cidade que prepare a mão de obra para ele não importar, porque fica caro para o empresário montar uma empresa aqui e buscar o profissional em São Paulo, Campinas, o custo dele, né? Então, quando você tem aqui, e aí eu quero parabenizar o Thiago Isola, da Associação das Indústrias, parabenizo também a Prefeitura. Foi renovado aí todo o convênio com o Senai, parece que tem diversos cursos no Senai, então isso é importante. É importante, é um grande avanço, e você citou um ponto importante também. O poder público fazer um trabalho de acolhimento aos empresários, né, às indústrias. Como, por exemplo, fazendo um desconto no IPTU, uma contrapartida. Tem uma cidade, se não me engano, no Santa Catarina, se não me engano, no estado. Eles fazem, por exemplo, a empresa vai vir para a cidade, eles oferecem toda a terraplanagem naquele local, gratuito. Então, o empresário não precisa se preocupar com a terraplanagem. É uma gentileza da administração pública fazer a terraplanagem, oferecer um desconto no ISS, né? Então, é claro, isso a Câmara pode indicar, sugerir ao prefeito. Nós podemos até nos aprofundar no estudo de impacto econômico, né, sobre isso e apresentar essa possibilidade para que o prefeito possa avaliar. E acredito que isso vai fazer com que mais empresários venham para Salto, mais empresas venham se instalar aqui na cidade, para que se tenha mais um desenvolvimento econômico, social cada vez melhor, né? Agora, são questões que envolvem humildade. Humildade num prefeito sair do gabinete dele, sair do ar-condicionado, ir numa outra cidade, entender o que está acontecendo, qual foi a estratégia que essa cidade adotou para atrair tantas empresas para cá. O que Salto pode fazer? O que está no nosso alcance? Vamos ouvir o Thiago Isla, vamos ouvir o pessoal do Senai, grandes empresários. O que Salto pode fazer? O que eu estou fazendo de errado que eu posso melhorar? O que dá para melhorar? Acho que esse é o caminho. Só pegando um parênteses aqui, essa questão de humildade, na verdade a gente já citou isso desde o começo, né, várias vezes. Assim, eu conheci você quando... indo para a Lesp, a gente foi junto lá para falar com o Rafa, né? E ali realmente a gente viu que essa é uma característica sua, essa de querer aprender, de buscar, de ser humilde, de ter estudado, né? E a gente citou a questão da humildade várias vezes, né?
Aí eu lembrei de um texto bíblico. Passa, cara, esse é bom. Porque a Bíblia é tremenda, fantástico, né? A Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Eu tenho tomado isso como uma lição para minha vida, como um aprendizado para minha vida. E ele fala assim, ó: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu acho que quando a gente entende esse princípio, e eu sempre tive isso no meu coração também, de considerar as pessoas superiores né? Você não fazer para se vangloriar, mas considere, respeite as pessoas. Cara, eu acho que essa é a grande chave para a gente viver bem com as pessoas, para as coisas acontecerem. Sim, conviver, né? Não só conviver. Eu creio, apóstolo, não sei se o senhor lembra uma vez, Também vou tomar. O senhor estava comigo e o apóstolo Luiz Hermínio, que hoje é o presidente do Mevan, Luiz também tem feito um trabalho no mundo, o senhor estava comigo. Uma certa vez nós estávamos com um deputado, com ele, e ele falou da questão do cedro, né? De Deus dando voz para quem não tem voz. Mas ele também falava que tudo era passageiro, né? E é interessante isso porque nós estamos, né? Quando você está vereador, você tem que deixar um legado. Sim. Eu estou prefeito, eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que entender que vai acabar. Eu não vou... você não é, você está. Né? Você não é vereador, você não é prefeito, você não é ministro, você não é secretário, você está ali. Isso. E isso que o apóstolo falou é fantástico, porque... eu já tive a oportunidade de estar em alguns cargos, né, da vida pública. Também entrei na vida pública muito novo e fui fazer estágio da faculdade e estou até hoje, né? E nesse estou até hoje, eu completei 2002, saio do exército, 2003 entro na vida pública e estou até hoje. Bastante, então, de 2003 até agora, hoje eu estou. Nós já passamos por prefeitura, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. 20 anos quase. 20 anos aí. E a gente tem um ciclo que ele tem começo, meio e fim. Sim. E o que é bonito disso? São os legados que a gente deixa. É verdade. Quando você olha e fala assim, pô, que legal, né? Inspirar outras pessoas, né? A continuar. Olha, isso aqui é uma conquista, a gente ajudou. Esses dias eu estava num comércio e uma mulher começou a olhar, encarar, tal. Aí desceu o esposo dela. Ô, Diego, você não lembra disso, desse fato? Então, eu falei, pô, que legal, né? Foi uma questão que nós conseguimos para uma comunidade. Então, ficou um legado. As pessoas lembram quando você trabalha. Lógico que não vamos errar, somos seres humanos. Nós vamos errar também. Com certeza. Nós vamos ter erros. E reconhecer os erros. Não tem problema né? nenhum. Se eu tiver, né? E a gente vai ter erro também. Mas eu acho que o importante é deixar um legado. Então, deixar assim, um legado. que nem você que está vereador, você tem que ter um objetivo. Por que você concorreria de novo para ser vereador ou de repente um cargo maior? Pô, porque eu entendo que através da política eu posso deixar um legado, deixar coisas boas, como o médico deixa, como o apóstolo deixa, né? Às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente quer trazer à memória algumas coisas, né, apóstolo? E a gente volta lá atrás, no começo do ministério, né? Hoje o senhor tem um legado, né? Tem um legado, né? O Dr. Manuel olha hoje e fala, pô, eu tenho um legado, eu deixei na medicina, eu deixei na minha família, e eu acho que isso que é importante. Deixar um legado, Uma né? coisa importante, e quando entra em campo, vamos citar o meu Palmeiras, né? Entre o Palmeiras e São Paulo, não se fala, entraram os inimigos no gramado, entraram os adversários. Sim. Então, quem não está do mesmo lado, por motivos filosóficos e tal, não é inimigo, por exemplo, do prefeito ou do vice. Exato. É apenas, no máximo, adversário. Exato. Quando vai para a campanha, são adversários, não são inimigos. E um ditadozinho popular muito, muito maravilhoso. Difícil é conviver com o diferente. Amar a pessoa fácil é igual, né? Então, diferente. Isso nós é. até hoje fala-se muito em LGBTQIA+. Agora ficou até difícil de dizer tal. E são diferentes em algumas coisas, são, mas nem por isso deixam de ser amadas. Sim. O senhor proíbe aqui de entrar alguém... Claro que não. Não, são todos filhos de Deus, são todos amados. Então, voltando àquilo, não são inimigos, são adversários ou
E o adversário, é muito bom conversar com ele, porque o adversário não vai dizer aquilo que você quer ouvir. Exatamente, eu ia dizer isso. Nesses 20 anos eu aprendi que o meu maior amigo na política é o meu adversário. Porque quando ele aponta para mim aquilo que está errado, é só eu corrigir, né? E o que seria se todo mundo gostasse só do amarelo, né? Então a gente precisa ter, é importante isso. Agora, a gente vê, né, Henrique, aproveitar que você está aqui hoje, a gente acabou passando para esse bate-papo aí político, o doutor Manuel, a gente vê essa questão hoje das paixões, né? Então você vê no âmbito... Hoje, o Brasil está vivendo um momento difícil. Nós vamos ano que vem para uma eleição presidencial que está aos extremos. De um lado você tem um candidato, do outro lado um candidato, e todo mundo tentando construir uma coisa diferente, um centro, e dizendo, ó, nem lá e nem cá, porque as pessoas trouxeram para o pessoal, né? Tá faltando mais assim, tolerância, né? Com o outro. Exato. E o respeito na opinião, né? Eu preciso respeitar. Ainda Por exemplo, vamos pegar um exemplo, a questão do voto impresso. Se você fala hoje que você é contra o voto impresso, já tem pessoas que falam, então você não é a favor da honestidade nas eleições. Não é nada disso. A pessoa, ela apresenta o posicionamento dela, e a pessoa que é a favor, ela também ela não está errada em pensar que ela é a favor. Então a gente precisa trabalhar com a tolerância e entender que o outro não é meu inimigo porque ele pensa diferente de mim, né? O outro não é meu adversário porque ele simpatiza com tal político. Uma pessoa que gosta do Bolsonaro, outra que gosta do Lula, elas não precisam ser inimigas entre elas. Elas podem aprender a respeitar as diferenças ideológicas e trabalhar em equipe. Acho que é para isso que a política tem que ser feita, né? Pensando no melhor. Ganhou a eleição, trabalhe pelo povo. Eu até, agora, dentro dessa parte da sociedade e tudo, eu vim de fora, mas já há alguns anos, há 16, 17 anos, fui muito bem recebido por Salto, e gosto de ficar aqui, gosto de estar aqui, e a parte, porque é evidente que a prefeitura não consegue fazer tudo sozinha, ela precisa de auxílio. E uma parte que eu acho fantástica aqui é a parte social, mas em especial de empresários, de comerciantes, comerciários e tudo. Eles têm que, se eles participam da sociedade, aqui em Salto você não vê, assim, eu sei que tem pobreza, mas você não vê, assim, massas passando fome ou alguma coisa. Existe uma assistência através das igrejas, através de grupos, da sociedade, e se eles estão participando dessa parte social, eles têm que ser ouvidos. Se não for no legislativo, que seja no executivo, ou se não é no executivo, que seja no legislativo. Com certeza. Tá? Essa coisa de precisar de justiça para que forneça o alimento para quem está com fome, já tínhamos que ter superado isso na vida há muito tempo. Com certeza. E deixa eu dizer aqui uma coisa. Tenho certeza que vai se candidatar de novo, daqui a um tempão, acabou de se eleger, né? E porque o que tem para fazer, o que tem para oferecer para a cidade, com certeza vai precisar, como eu falei para o prefeito atual e para o vice, que eles não teriam tempo de fazer o que estava no programa em 4 anos. Você falou a verdade. E você também não tem. O que você tem para oferecer, e quando nós temos para oferecer, nós temos que nos dispor. E deixar o sucessor, né? Deixar pessoas para continuar. O legado também é isso, é deixar alguém, né? Falar, olha, até aqui foi conseguir fazer, até aqui. É importante. Agora, assim, o que o doutor Manuel falou é uma coisa interessante, né? Você, enquanto um jovem aí, promissor, a gente quer mais que continue mesmo defendendo os interesses da cidade de Salto, sempre acima de tudo, acho que tem que ser a cidade. A cidade. Sim. Porque assim, eu tenho certeza que o Henrique, independente de partido político, independente desse ou daquele, quando o projeto é bom para a cidade, eu sei que a cidade pode contar com você. Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem que entender o que é bom para o povo, para a cidade. Acho que isso importa. É a verdadeira política. Exato. Né? E a política se faz mobilizando a sociedade. Você falou muito bem, doutor. A sociedade civil organizada, as entidades sociais. Eu era rotariano aqui do Rotary Clube de Salto, né? E nós percebemos que as organizações sociais, elas têm um papel fundamental
não só na questão da solidariedade, mas também nos dão um exemplo do trabalho em equipe, de ouvir as pessoas, mobilizar a sociedade. Sim. Então, por exemplo, vai ter um projeto de lei a ser aprovado, que a sociedade se mobilize, que faça um trabalho em conjunto, que fale para o vereador mais próximo, olha, aquele projeto daquele vereador, vote a favor por causa disso. Prefeito, sancione essa lei, não com o intuito de fazer pressão, de deixar a pessoa pressionada, com estresse para aprovar aquilo com o estresse, né? Mas para ter uma coletividade, uma consciência, né? Para saber os seus direitos, os seus deveres. O lazer, por exemplo, é um direito constitucional. Projetos de lei da acessibilidade, por exemplo, vai garantir a acessibilidade, a constitucionalidade do lazer às pessoas cadeirantes com mobilidade reduzida. Então, o engajamento da sociedade, a mobilidade, a mobilização das pessoas em prol do bem comum é melhor, e uma prefeitura, uma Câmara Municipal está acima do cargo, né? Nós estamos vereadores, igual o Diego falou muito bem, estamos prefeitos, mas é uma prefeitura, a instituição está acima. E acima dela está o povo, o poder emana do povo. Daqui 100 anos, serão outros. Na ordem cronológica da vida, nós não vamos estar daqui 100 anos. A prefeitura, ela continua lá. A prefeitura continua. A Câmara Municipal, ela continua lá. As obras que o Maluf fez, continua lá. Exato. Né? Continua tudo lá. Tive uma discussão com o doutor Guilherme, prefeito de Itu, já há mais de 4 anos, e eu disse isso a ele, porque ele alterou uma coisa que o prefeito anterior tinha aprovado. E eu disse a ele, quem aprovou não foi o fulano de tal, foi a prefeitura. Sim. Ela é a instituição, ela tá. E ele estava prefeito, representando naquele momento a instituição. A instituição. Que não é dele. E que ele, sim, justamente, essa confusão que se faz de... As pessoas acham que é dele, ele Não chega é. ali e não é. É do povo, na verdade. Né? Agora, eu acho, doutor, fala. eu acho, apóstolo, que... Henrique, eu vou até deixar uma deixa Claro. aqui. Eu não sei como que poderíamos trabalhar isso, se a gente pode mobilizar, de repente, aí um deputado, que nem o Rafa Zimbaldi, que é um deputado estadual parceiro nosso, que tem amigos que são deputados federais. Sim. Eu acho que nós tínhamos que promover e mover uma lei que tivesse dentro da escola o conteúdo política, que fosse 10 minutos por semana, para que a criança, o adolescente entenda o que é o poder executivo, um poder legislativo, judiciário, né? Isso é executivo, legislativo, judiciário. Qual é a função de um vereador, de um prefeito, que despertasse mais essa questão de cidadania para que a gente pudesse explicar isso, né? Porque muita criança, adolescente, jovem, por exemplo, eu não tenho vergonha de falar. Quando eu fui pro exército, né? Eu me alistei. Eu lembro que um dia eu cheguei e falei, eu vou entrar nesse trem aí, rapaz, porque eu tô gostando. Só que eu me alistei pro exército, e até hoje eu tenho amigos aí que seguiram carreira, oficiais, sargentos, até alguns que serviram comigo dão risada até hoje. Mandar um abraço pro Nandão, que foi meu sargento. Nando foi meu sargento. E aí, quando eu entrei ali, você fica 3 horas ali vendo a televisão e pulando de paraquedas e não sei o que. Eu fiquei 8 meses limpando o banheiro e cortando mato com a mão no Exército Brasileiro. E eu achava, lógico, tivemos o treinamento, é uma forma que a gente sempre brinca, né? Mas assim, eu achava, doutor, que eu ia entrar de soldado ali raso, na verdade a gente entra de conscrito. Depois que a gente vai virar soldado, depois da boina. Que eu ia virar coronel, que eu ia virar general. Eu não tinha, ninguém me ensinou. Noção ali, né? Não tinha. Ninguém me ensinou para que eu fosse um sargento. Eu tinha que prestar ESA, Escola de Sargento das Armas, que fica ali em Três Corações, em Minas Gerais. Ninguém me ensinou que para eu ser um oficial... Terra do Pelé, né? Terra do Pelé. Ninguém me ensinou que para eu ser um oficial do Exército, eu tinha que prestar a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, Minas Gerais, que era através de concurso. Que em Campinas é Expsex, Escola de Cadete. E aí você faz o 3º colegial aqui em Campinas e depois você vai para a AMAN. E agora tem um concurso direto na AMAN. Ninguém ensinou isso. Se tivesse ensinado, poderia ter despertado um caminho na 5ª série, na 6ª série. Então, no Brasil, falta muita informação. E aí, lógico, tem muito cara guerreiro. Eu conheci oficiais que saíram do nada.
Mas 80% para você que me assiste aqui no podcast, de oficiais do Exército, são filhos de oficiais. São sobrinhos de oficiais. São netos de oficiais. Meu amigo. Os oficiais são tudo filho de oficiais. Porque eles têm informação e ele é preparado para aquilo. Então, mas aí vão vir os críticos depois e vão escrever lá no podcast. Diego, mas se estudar, o seu filho também passa. Tudo bem, mas hoje eu tenho o conhecimento para dizer para o meu filho, nós vamos se preparar para a escola de cadetes aqui em Campinas. Que eu não tinha. Os meus pais não tinham essa informação. Tem que ser divulgado, né? Eu vejo, doutor, que a política é a mesma coisa, né? Se você despertar no interesse no garoto, na garota, desde novinho... Desde a criança, do porque assim, essa garota que ganhou agora as Olimpíadas... Fadinha, a Fadinha aí, né? Que foi medalha de prata. História linda da menina. 13 anos. Alguém despertou no coração dela o gosto pelo skate. Se você despertar na criança o gosto não pelo poder de ser o prefeito, de ser o vereador, mas de sim deixar um legado para a cidade dela, usar a política como ferramenta de transformação, eu acho que a gente poderia ter, num futuro próximo, pessoas líderes capazes de assumir. E você me deu... Eu tô falando demais? Não. Eu quero falar o que eu não falei no podcast passado. Fale. Nós estamos generalizando. Mas é verdade. Que nós estamos discutindo, ano que vem, se nós vamos ter uma terceira via para presidente da República. Nós não temos nem candidato. Não tem. O Brasil tinha que ter 50 candidatos a presidente e capacitado para gente escolher. Opa! Veja, você falou no Sargento Nandão, né? Isso. Por que todo mundo fala sargento e fala o meu oficial? Sargento não é oficial. Sim, é praça. Mas sabe por que ele é tratado como oficial? Porque ele é quem manda realmente. Ele é o maior aqui embaixo, no dia a dia com o soldado. Porque a partir daí você vai ter tenente, lógico, existe o subtenente, mas vai ter tenente que já é oficial. E me permita corrigi-lo. A AMAN, a Academia de Agulhas Negras, é em Resende, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, querido. Exato, Rio de Janeiro. Três Corações, que é Minas Gerais. A mãe é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. E, aliás, linda e uma academia que não deve nada para academia nenhuma do mundo. É maravilhoso, né? De lá saíram vários presidentes. Sim. E eles falam assim, mas a gente tem um negócio, por conta de termos tido essa ditadura aí, a gente tem uma formação contra. Eu sou contra militar. Os militares que nós temos aí, a maioria deles, oficiais de tudo, eles são muito bem formados. Sim. Não se chega a coronel, porque você vai lá do tenente, depois vai para o capitão, depois vai para o major, tenente-coronel, coronel. E sempre estudando e passando em concursos internos. Você não Exatamente. vira... O pessoal acha que você... difícil. Não, você tem que estudar muito. Não. Eu acredito que nós poderíamos, doutor Manuel, ter na educação de base ali do garoto, política. Eu concordo plenamente, você me deu uma ideia muito, muito boa, né, de analisar com o jurídico da casa, instituir a prefeitura municipal, colocar na grade curricular das escolas municipais, claro, antes de propor qualquer lei nesse sentido, conversar com a secretária de educação, com os professores, diretores, pais de alunos, entender a percepção pública, para aí sim apresentar, mas eu concordo plenamente. E tem mais uma coisa, os vereadores mirins. Exato. Em Itu, se não me engano, tem bem isso. Legal isso aí. Vereadores mirins que apresentam indicações, sugestões à prefeitura. Que durante as férias, doutor, vá para a Câmara Municipal, as escolas. Excursão. Cada escola eleja o seu representante, venha na Câmara passar um mês ali legislando. Isso. Eu acho de fundamental importância. Fantástico. Até porque não é todo mundo que faz o que o vereador Henrique fez, né? De se preocupar em estudar, que eu achei tremendo isso daí. Se preparar antes, né? Estudar, em conhecer a lei orgânica, entender o que o vereador faz. Exato. Porque, de verdade, hoje nós temos talvez gente lá que nunca teve essa preocupação e nem sabe direito o que tem que fazer. Agradeço. Já tivemos muitos que passaram lá na mesma situação. Porque assim, é uma responsabilidade muito grande, né? O Bruno Covas dizia, o falecido agora, política é mudar a vida das pessoas, né? E precisamos mudar, olhar adiante e acreditar sim que é possível fazer a mudança.
Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos aí, por exemplo, no WhatsApp eu lido diariamente mais de 50 pessoas, todos os dias, diariamente. Henrique, Ainda bem que o não sei WhatsApp se criou o áudio de duas vezes se lá. o doutor Se Manuel aperta, e vai rápido. o apóstolo têm a Que mesma hora? curiosidade que eu. Fale. Qual é a maior demanda hoje sua? A demanda- Reclamação do que hoje? A É maior- saúde, é segurança, é educação? Qual é a maior procura? É uma boa pergunta. Olha, Nesse momento a gente sabe que é um pouco de tudo, mas qual é a maior? é um pouco de tudo. A maior hoje é a questão da saúde pública. Saúde pública. No hospital municipal, né, a questão de demora no atendimento. Nós temos um grande respeito, eu tenho, aos profissionais de saúde, lógico, os médicos, os enfermeiros. A gente sabe que não é fácil nessa pandemia. Momento também de pandemia. Mas a maior reclamação envolve a questão de exames, agendamento. A pessoa fazer o agendamento, marcar daqui um ano uma consulta. A questão envolvendo consulta com especialistas, realizar o exame, né? E também, pelo menos eu percebo essa questão, é a comunicação. A gente percebe, conversando com as pessoas, uma falta de comunicação com a publicação institucional da prefeitura, com as ações que estão sendo feitas para Salto. Eu estive conversando com o secretário de obras, aliás, ele se mostrou muito correto, profissional, secretário, e ele me mostrou algumas coisas que a prefeitura não divulga. Ele mostrou, por exemplo, que hoje a Secretaria de Obras está faltando materiais, tá difícil. Ele explicou, pegou no mapa e falou: olha, Henrique, eu tenho uma demanda aqui nesse bairro da Armaria, como que eu vou pegar o caminhão e levar lá no outro bairro? E se eu só tenho um caminhão, acho que às vezes um ou dois que ele falou. Então são dificuldades apresentáveis ali, claro, dá para se solucionar. Mas a questão de explicar para a população sente falta disso. O presidente disse na sessão terça-feira que as não tinha funcionárias vassoura. da limpeza foi falar com ele, tem não tem vassoura. Meu Deus. Não tem vassoura para limpar a escola, não tem vassoura para limpar as praças, não tem vassoura. A prefeitura não tem vassoura. Pois é, mas O presidente falou isso. Mas parte Será que desse- esse governo se reúne? Não, assusta a gente. Assusta, né? Assusta a mas gente. os salários são pagos. Exato. E aí vem aquela de que o funcionário público não trabalha. Ele tem que ter condições para trabalhar. Tem que dar condições. Tem que dar Exatamente. condições Tem que dar mínimas condições. para ele trabalhar. E uma coisa, liderança administrativa, gestão, eficiência numa administração pública. Se você me perguntar hoje, Henrique, você tem condição de ser um prefeito de Salto hoje? Não tenho condição hoje. Preciso de estudar, me especializar, entender cada vez mais de liderança, porque prefeituras são mais de 3 mil funcionários, você lida com secretários, com pessoas concursadas, você lida com uma demanda enorme e a responsabilidade é muito grande. Então, um líder precisa motivar a equipe, descentralizar e fazer enaltecer o melhor de cada um e trabalhando com harmonia, com sinergia, né? Tem até aquele... quando eu estive trabalhando lá no Colégio Ângulo, eles usam bastante aquela questão dos 7 hábitos das pessoas capazes. É um livro. Então, quer dizer, criar sinergia é um dos hábitos das lideranças, dos líderes mundiais, né? Sinergia, seja proativo, comece com o objetivo em mente, afine um instrumento, ou seja, melhore cada vez mais. Então, quer dizer, são questões que fazem a diferença. Então, a gente percebe que algumas questões até podem estar ocorrendo positivamente na cidade, mas não estão sendo divulgadas e a sensação, a percepção pública está muito negativa. Fiz uma pesquisa no meu WhatsApp, deu 70% de reprovação da atual administração. Claro, você pergunta para mim, e o seu papel de liderança, Henrique, em motivar o prefeito a melhorar? Tenho feito isso com críticas construtivas. A própria indicação, Indicação, uma se crítica for construtiva. lá e executar suas 40 indicações, vai melhorar, porque você está apontando Exato. onde está o erro. Exato, eu não sou oposição nem situação, Sim, eu gosto de pensar sim. nas pessoas. E quando eles acertam, eu elogio. Com certeza. Fizeram um acerto lá no Jardim Marília também, melhoraram uma área de lazer lá, revitalização, foi um acerto positivo. Agora, tem outras situações que precisam melhorar e com essa imparcialidade a gente vai levando adiante a voz da população, né? Então, críticas construtivas para o melhor, a gente precisa motivar também uma prefeitura a dar o melhor de si. Agora, humildade, precisa de humildade partindo do chefe do executivo para transmitir isso para os secretários, para que os vereadores sejam representados na Casa de Leis cada vez melhor e também tenham voz na prefeitura. Então, essa humildade que nós vemos que não está tendo na cidade de Salto. Não está vendo partindo do prefeito e de alguns secretários, não todos. Tem vários secretários competentes. Mas a humildade, a falta de humildade, doutor,
que precisa, que está ocorrendo, não está dando espaço para críticas construtivas serem absorvidas pelo chefe do executivo e melhorando cada vez mais a gestão. Quantos secretários são? Hoje, É. nós temos a Secretaria de Ação... Não. Você não lembra assim quantos são? De cabeça, assim, eu não lembro. 14, né? Com o SAI. 13 mais o SAI. Não, porque aí eu estou dizendo pelo seguinte, eu humildemente vou comprar 14 sandálias do pescador e dar para cada um. Humildade. Enfim, sim. Mas Voltamos o que que na você percebe, humildade Diego? de Diego, novo. eu pergunto a você. Tá faltando, é O que verdade. você percebe? Você, um cidadão aí, tá faltando mesmo? Qual o seu sentimento hoje? eu vou falar... Sobre a cidade de Salto, a administração. Eu vou falar e eu acho que... eu não vou especificar só Salto. Sim. Eu vou falar um pouquinho de uma análise de conjuntura. Se eu tiver errado aqui, os amigos me corrijam. Eu quero ouvir. Nível nacional, batendo cabeça de todo lado. Parece que o atual presidente não conversa com seus ministros. Tá uma bagunça. Nós não sabemos se quem mandou comprar, quem não comprou. Tá bagunçado. Tá. No governo do estado, a gente percebe que o negócio também não tá se vai, não vai, como é que vai e tal. Aliás, não quero puxar sardinha para ninguém. Nós combinamos aqui que o Papo Reto era democrático, tá aberto para todo mundo, nós respeitamos todo mundo. Mas olha, rapaz, o Dória parece que se encontrou aí, hein? Temos que parabenizar o governador do estado de São Paulo pela vacina, posso. Acelerou, né? Querendo ou não Verdade. querendo, correu atrás da vacina, né? Então, não mas estou dizendo só aqui parar de nada, falar e agora fazer, sim, né? tem que fazer. Aliás, com todo o respeito verdade. a ele, não fez nada mais que a obrigação dele. A partir do momento que ele quis ser governador, ele tá lá para fazer esse papel. É obrigação dele fazer. Mas quando faz, a gente tem que parabenizar. Sim, então, parabéns claro. para ele. Tá porque acelerando vacina muito foi. a vacinação. Mas eu percebo essa falta de diálogo entre os governos também com o atual presidente e tal. E aqui eu percebo a mesma coisa. Tá faltando um pouquinho agora. Primeiro assim, nós precisamos entender as pessoas têm me dito na rua, Diego, quem é o prefeito? Quem é o prefeito? Quem é o pessoal me fala, Primeira coisa, Laerte. quem é o prefeito Não, de isso é Salto, verdade. né? Com muita humildade, esse é o que as pessoas falam pra gente. Sim, Já todo precisamos respeito, entender, ó, com todo respeito, quem está prefeito? Quem está prefeito nesse momento? Partindo disso, meu amigo, aí é muita humildade e muito trabalho, porque a gente é cobrado todos os dias. Quem está na vida pública tem as cobranças diárias. E eu falo, é o nosso função. O Rafa fala uma coisa que é verdade. Às vezes, quando eu já vi umas 2, 3 vezes o deputado falar isso, as pessoas vão parabenizá-lo ou aplaudir ele e falar assim, viu? Bater palma para política é a mesma coisa de bater palma para o caixa eletrônico quando você saca o seu dinheiro. É minha obrigação fazer. Obrigação. Eu recebo para fazer. Né? Então, o dinheiro, eu só estou pegando o que é do povo e transformando no benefício para o próprio povo. Trabalhar com o dinheiro do povo. Então, eu acho que falta um pouco desse diálogo, acho que falta um pouco de diálogo com as autoridades eclesiásticas, falta um pouco de diálogo com o empresariado, falta um pouco de diálogo com todo mundo. Os formadores de opinião. Com todo mundo, com o comércio. Com todo mundo. Apóstolo, me permite. Humildade. Eu falei aqui do prefeito também. Eu gostaria de citar o Edmilson, vice-prefeito. É um amigo. Edmilson, aceita o convite, vem sentar aqui na cadeira, mas é convite de amigo, não é amigo da onça. Você é um indivíduo que tem, as poucas vezes que precisei, você me atendeu prontamente. Gostaria de tê-lo aqui para que você divulgasse o teu trabalho. O vice é vice. O vice é vice, tem suas funções, tem o seu trabalho e aceite o convite. Venha aqui, marque a data, você tem a liberdade. Seria uma honra para a gente. É uma honra para nós tê-lo aqui, Edmilson, de coração. Viu, doutor Madeira? Eu também, viu? Quando precisei, fui atendido por ele lá, né? Então a gente teve esse retorno ali do Edmilson, a gente tem que falar isso mesmo. Eu tive um problema de água, vazamento, num acidente lá no Portal dos Bandeirantes. E foi na quinta-feira, foi comunicado quinta-feira ao SAI, passar vazamento, estamos em racionamento, vazamento.
Passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, liguei, fui incomodar, liguei ao meu amigo Edmilson, que está vice-prefeito. Com 3, 4 horas estava resolvido. Então o SAI tem como fazer. É vazamento, nós estamos falando de racionamento de água, volto a repetir e tudo. Edmilson, brigadão, cara. E é bom para a cidade, né? Se está vazando, vamos economizar no momento. Exatamente. Para as considerações finais, chegamos aqui no nosso horário, né, apóstolo? Doutor Manuel. Henrique, eu acho que o pessoal do canal aí é uma oportunidade também das pessoas lhe conhecer. Desses 2.142 votos, tem pessoas que confiaram naquilo que você mostrou, né, na tua campanha, na tua pré-campanha, mas tem pessoas que ainda não conversaram com você pessoalmente, a cidade é grande, cresceu. Eu queria que você, para a gente encerrar, falasse aí um pouquinho quem é o Henrique? O Henrique é filho de quem? O Henrique, a gente já sabe que você é professor de educação física, é um jovem. O Henrique nasceu em Salto. Quem é o Henrique? Se apresenta aí, professor. Eu nasci dia 1º de maio de 94, né? Você nasceu em 94? 94. 94? Olha que eu não sou aqui o mais experiente da mesa, mas em 94 eu estava comemorando a Copa do Mundo com Romário e Bebeto no ataque. Tetracampeão. Foi isso. Eu nasci no dia que o Ayrton Senna faleceu, bem no dia, bem na data, né? Então tava todo mundo triste, né? Meu pai estava feliz, minha mãe, né? Pô, meu filho nasceu e tal, e todo mundo Que assim... não sabiam o que você ia ser, viu? Não, eu tenho que aprender. Aí o que aconteceu? Nasci em São Paulo, né? Que minha mãe tinha convênio lá. Então, eu estava em Itu, na barriga da minha mãe, né? Aí pegou o carro, foi para São Paulo, nasci lá no Hospital Pan-Americano, se não me engano. E aí a gente morou em Itu até os meus 6 anos de idade, viemos para Salto. Meu pai é o Henrique, o Baca lá da Astemac. Grande Baca, mandar um abraço pro Baca. Ele vai Uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente. Ele trabalha com refrigeração, já teve a loja de roupa aqui, a Tutti Frutti, Sportswear em Itu também, na Floriano. E aí, começamos a crescer aqui em Salto, né? Fui pegando o amor à cidade. Morava ali na Rua Pelé, 117, na Vila Romão, perto da Rua Brasil, né? Soltava pipa lá, jogava bola na área de lazer, estudava no coleginho, no Tancredo, a partir do 7º ano, 7ª série na época, né? Até o terceiro ensino médio, no Tancredo. Então, tive excelentes professores, tanto no Tancredo como no coleginho, né? A Zélia, que me alfabetizou, Zélia Garavelo, professora Zélia, lá no coleginho, na educação infantil. E aí a gente fui crescendo, né? Melhorando a cada dia. E é isso aí. Agora o recado que eu deixo às pessoas visite as redes sociais, o Facebook, Henrique Balseiros, Instagram, fale comigo, quero ouvir você no WhatsApp também, né? É o 99758-9990. E aí a gente vai construindo, né, as mudanças para Salto, e é um grande prazer receber você lá no Facebook, tomar um café com você na Câmara lá, e eu acho que esse é o caminho, né? Com mais eficiência. Legal. Quero agradecer. Legal, bom e receber você. Agradeço a todos aí, né, pelo programa aí. Obrigado pelo seu tempo aí, né, que você dispôs. Aliás, muito legal, Diego, Dr. Manuel, o último também que foi ao ar hoje, né, que a gente gravou com o Vinícius Saldini, com o deputado Rodrigo. E é muito legal escutar essa história de vida desses jovens vereadores, né, do que eles viveram. Gente simples que lutou, que batalhou e que está aí hoje. Né? Que bacana. E, aliás, foi citado aqui bastante o Rafa Zimbaldi, que é um deputado jovem. Sim, o Rodrigo, jovem também. Quer dizer, a juventude é quem tem que comandar, mas uma juventude bem informada. Sim, como nós temos verdade tido isso. aqui o Balseiros, o Vinícius, o Rodrigo. Sim. O Rafa, você está incumbido, né? Tamo aí. De trazer o Rafa aqui. Vamos trazer o Rafa aí. Vamos trazer. Vamos trazer o Rafa e o Balseiros volta na mesa. É isso aí. E você aí que está acompanhando o canal, na próxima quinta nós temos um encontro marcado com uma pediatra. Nós vamos falar de saúde de criança daí. E por isso que o Papo Reto é legal. É legal. A gente Fala de tudo. Fala de tudo. A gente fala de tudo. E na próxima semana
nós temos a honra de ter aqui a Isso. doutora Rosana para falar com a gente. Eu já estou fazendo essa fala, porque eu vou ligar para ela e vou dizer, doutora, tá gravado. gravado. Marcado E já. agora, na próxima quinta-feira, mamãe e papai vai estar assistindo para saber aí dos cuidados com os filhos. Doutora E Rosana, vamos falar um ninguém- pouquinho filho também. vai lá dela também. E nós vamos entrar um pouquinho no último podcast que eu participei, que era com o Tiago, nós falávamos da vacinação, apóstolo. E agora o Estado já vai... Vai ser legal. Gente, ó, eu queria falar um pouquinho do canal aqui, né? A gente começou falando e finalizando falando do canal, né? Para você se inscrever, Papo Reto Podcast. Nós temos os cortes também, né? O canal de cortes, Cortes Papo Reto Podcast, que você pode ver os trechos mais relevantes aí desse bate-papo. Vocês né? separam, né? É legal, né? Separa, vai dar para assistir também. Eu já vi os E o nosso Instagram, que é Papo Reto, né? Papo Reto Podcast. A gente fez um desafio, né, do sorteio lá. Nós chegamos Ó, nós estamos com 99 seguidores. vamos aumentar. Nós vamos... Já deu? Então nós vamos fazer. Então tem que ter o Nós sorteio. falamos que faríamos o sorteio. Estamos... O sorteio se fosse no Instagram, né? No Instagram. Vamos crescer isso aí. O que a gente vai sortear mesmo, Diego? Nós vamos sortear um bolo da Sodier, 50 salgados, e vamos sortear também um rodízio de parmegiana do Caipirão, hein? É bom. Quem vai ser aqui o 100, né? E para a pessoa Centésimo. participar, tem que compartilhar. Chegamos a 100. Pronto. Ao vivo. No dia que sair esse episódio, que é na quinta que vem, a gente lança a arte do sorteio. Então na quinta que vem nós vamos fazer o sorteio. Vamos compartilhar, vamos fazer chegar a 1000. Vamos. Vamos para cima. Vamos movimentar aí quem tá nos assistindo. Quem teve a ideia? Foi o Pop, você? Teve a ideia. Tivemos Começou. junto. O Diego tava com um projeto também. É legal, né? E daí a gente É bom. falou, vamos fazer. Muita legal. gente acompanhando as quintas. Hoje eu fui cobrado hoje por 2 vezes por que não soltava o programa. Então as pessoas começam agora Subiu agora, acho que acompanhar, 5 horas né? subiu Bacana. da É semana sempre passada. na Bacana. próxima semana, né? A gente grava, esse daqui quinta-feira que vem tá saindo. E assim, esse papo é uma coisa nada ensaiada, não tem. Então Não isso tem que pauta, é bacana, né? É Então, isso que imparcial, bacana. Olha, muito obrigado isso. novamente. Quando a e gente for aqui Deus abençoe processado, a quem vai todos, pagar os advogados são o Dr. Manuel, então a gente fala o que a gente quer. Henrique, mais uma vez, Obrigadão, obrigado, viu? Sucesso aí. Obrigado, Uma obrigado. grande honra participar, fico feliz aí. Tamo junto. Doutora Vamos Rosana, não se esqueça, É a Rosana. semana que vem, viu? E não fique preocupada, como a senhora já tem. Crianças que a senhora cuidou, que já são pais e quase já verdade. são avós, nós não vamos perguntar há quantos anos exerce a medicina. Fique tranquila. Aqui na comunidade mesmo tem muita criança que já foi tratada pela doutora Rosana, já se casaram, já são pais. Profissionalismo, né? Eu em Tremendo, outubro tremendo. completo 46 anos de formado. Olha aí. Olha aí. 46 de Olha formado. aí. É isso. Obrigado a Legal. todos. Fechamos então mais um. Valeu, gente. Valeu. Grande abraço.